Irmãos, estamos aqui neste momento para aprender um pouco da palavra do Senhor Deus. Apesar das minhas falhas, fraquezas, que Deus nos abençoe e que possamos neste momento aprender um pouquinho do Evangelho. Convido os irmãos para nós fazer a leitura bíblica, livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46 até o versículo 52. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz o título, na minha versão, A cura do cego de Jericó. O versículo 46 diz: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: Que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Os irmãos curvem a cabeça e fazer mais uma oração. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Escritura Sagrada que o Senhor nos outorga. Obrigado por este privilégio de termos a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abre, ó Deus, neste momento o nosso coração. Ó Senhor, precisamos entender, absorver o Teu Evangelho. Seja conosco, Pai. Tenha misericórdia de nós, pois carecemos da clareza da Tua palavra em nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, este texto fala da cura de um cego chamado Bartimeu. A visão é um dos sentidos mais importantes para o ser humano. Através da visão, nós enxergamos as cores, a vida, nós enxergamos as maravilhas da natureza, nós vemos com clareza as pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas. A visão é algo importantíssimo. Mas a cegueira também é algo terrível. Ao contrário de quem enxerga, quem é cego sofre muito. Apesar da cegueira física, o pior tipo de cego é aquele que não consegue enxergar o seu mundo espiritual, aquele que não consegue enxergar o seu estado espiritual. O pior cego é aquele que não consegue enxergar a sua necessidade, a sua carência da misericórdia de Deus em sua vida. Que Deus nos dê a graça, que nós possamos enxergar além da visão física. Este texto, o contexto, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Estava próximo à festa da Páscoa. A estrada para Jerusalém era muito perigosa. Os viajantes se agrupavam em caravanas para se fortalecerem, a viagem ser um pouco segura. E uma grande multidão também seguia Jesus. O Evangelho retratou e
registrou vários eventos, discursos maravilhosos de Jesus, curas, milagres, multiplicação de pães. Enfim, Jesus já era bastante conhecido como profeta, como pregador. Jesus já tinha alcançado a fama das regiões vizinhas de Jericó. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jericó estava no percurso, no caminho para Jerusalém. Então era necessário passar por Jericó. Havia duas cidades chamadas Jericó. A antiga Jericó é aquela que foi destruída quando Deus mandou Josué tomá-la. A Bíblia fala que as muralhas de Jericó foram derrubadas por Deus. O povo de Deus, então, os israelitas, tomaram posse da terra que Deus os deu. Essa Jericó futuramente foi destruída. Então foi construída uma nova Jericó, bem próximo à antiga Jericó. As duas eram muito próximas. Tanto é que quando entrava em uma, automaticamente estava saindo de outra. E assim vice-versa. Marcos, ele, e juntamente com Mateus, diz que Jesus estava saindo de Jericó. Lucas diz que Jesus estava entrando. Os três evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e João, relatam este episódio. Mateus, Marcos e Lucas relatam este episódio. Mas os críticos da Bíblia procuram achar aqui uma discordância. Por que Lucas diz que Jesus entrava, enquanto Marcos e Mateus diz que Jesus saía? Mas é uma questão de ponto de vista, é uma questão que o escritor narrou do seu ponto de vista. Lucas, ele entendeu que quando Jesus estava entrando numa Jericó, automaticamente saía de outra. Marcos e Mateus dizem que Jesus saía. Então, o ponto de vista das Escrituras não se contradiz. Os críticos tentam encontrar aqui falha bíblica, mas não existe falha no Evangelho. A Bíblia se completa. Quando estamos examinando um texto, precisamos examinar as suas referências em outros livros para não entrar em contradição. Uma grande multidão seguia Jesus. As multidões, elas estavam perto de Jesus, e pelo menos 3 tipos de pessoas faziam parte dessa multidão. Havia os curiosos, aqueles que apenas queriam saber o que esse grande profeta diz, o que ele fala de tão interessante que as multidões querem ouvi-lo. Haviam aqueles que queriam se beneficiar, receber um milagre, uma ajuda. Tanto é que Jesus fez a multiplicação dos pães. Então, as pessoas procuravam Jesus interessadas também em benefício. Havia o terceiro grupo de pessoas, que são os discípulos. Os discípulos de Jesus acompanhavam, seguiam o mestre, a fim de aprender seus ensinos, a fim de receber dele instruções. Essa pergunta remete a nós, para meditarmos. Qual lado da multidão nós estamos? Somos espectadores? Somos aqueles que querem receber benefícios? Ou será que somos discípulos? Estamos dispostos a receber a instrução do Senhor Jesus, contida nas Escrituras Sagradas, para dela nos alimentar e sermos transformados pelo Evangelho? Que Deus nos ajude, que possamos ser discípulos de Cristo. A multidão aqui podia desencorajar ou podia também encorajar Bartimeu. Depende do ponto de vista. Se Bartimeu olhasse para a multidão e pensasse, olha, que tanto de gente em volta de Cristo, por que ele vai dar atenção para um mendigo cego? Ele podia desmotivar. Por outro lado, ele poderia pensar diferente. Uma grande multidão segue Jesus. Jesus, de alguma forma, ajuda essas pessoas. Eu também vou segui-lo. Eu também vou aproximar-se dele para receber alguma coisa. Tudo depende do ponto de vista. Na nossa caminhada cristã também, a motivação é um fator muito importante para nós. Nós estamos diante de fatores da vida que, às vezes, nós precisamos nos motivar na motivação correta. Então, Bartimeu aqui,
ele motivou da forma correta. Os cegos geralmente costumavam ficar à beira das estradas. A Bíblia relata que Bartimeu estava à beira do caminho. Os cegos costumavam também ficar em grupos, porque as pessoas costumam se identificar com aqueles que têm as mesmas necessidades, aqueles que sofrem dos mesmos problemas, aqueles que procuram pelo mesmo objetivo. Então, Bartimeu, ele estava à beira da estrada. Era comum a cegueira naquele tempo no Oriente Médio, devido à falta de higiene, muita poeira, devido à falta de antibióticos. As infecções se agravavam muito, não tinha, e como hoje, os medicamentos que auxiliam muito nas infecções. Então, a cegueira era uma doença muito comum naquela época. E muitos achavam também que a cegueira era uma maldição, castigo devido a um pecado. Bartimeu, então, aqui ele tinha o preconceito da sociedade, porque ele era cego e, além de cego, ele era mendigo. Ele tinha o preconceito também da comunidade religiosa da época, a saber, o judaísmo, porque achavam que ele era um pecador. A cegueira era um castigo devido ao seu pecado. A religião sem Cristo, a religião sem o amor de Deus, ela aflige, oprime ao invés de ajudar. Os judeus, os fariseus, escribas, mestres da lei, receberam a lei de Moisés, receberam o privilégio de serem sacerdotes de Deus no mundo, proclamar as boas novas, a grandeza de Deus, proclamar a lei de Moisés ao mundo perdido, mas eles caminharam por outro lado, foram muito egoístas, guardaram para si mesmo esse tesouro, começaram a se achar mais santos do que as outras nações, começaram a ser exclusivistas no que se diz respeito às escrituras sagradas. Eles tinham dificuldade de acolher, tinham dificuldade de ajudar, dificuldade de abraçar. Bartimeu sofria nessa situação, porque a religião sem Cristo, ela é incapaz de auxiliar. A religião sem Cristo, ela é incapaz de amar. No versículo 47, a palavra de Deus nos diz: ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A palavra de Deus diz que Bartimeu não teve vergonha de clamar. Ele não teve vergonha de clamar por aquele que seria o único que poderia resolver a situação da sua vida, transformar o curso da sua história. Pelo contexto bíblico, nós entendemos que essa talvez seria a única ou a última oportunidade de Bartimeu, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém. Pelo relato bíblico, nós vemos que após Jesus chegar em Jerusalém, ele não retornou. Ali ele foi preso, julgado, crucificado e ressurrecto. Então Bartimeu aqui estava diante da única oportunidade de mudar a sua vida. Bartimeu recebeu de Deus aqui uma iluminação para agarrar a esta oportunidade. Aplicando para a nossa vida, nós também temos que entender o momento certo que a oportunidade bate à nossa porta. A oportunidade nos é concedida. Temos que pedir discernimento de Deus para que não desperdicemos as oportunidades. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sensibilidade para entender as oportunidades de Deus para a nossa vida. Ele ouviu que o Nazareno se aproximava. As multidões entendiam, conheciam Jesus apenas como Nazareno. Nazaré era uma cidade que não tinha muita importância para os judeus, era desprezada pelos judeus. Nazaré era uma cidade pequena, tanto pelo seu contexto geográfico, territorial, sociológico, os judeus não davam muita importância para Nazaré. Conheciam Jesus apenas o Nazareno, conheciam Jesus apenas como quem cresceu em Nazaré. Mas
Bartimeu, ele começa dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A expressão filho de Davi significava que ele entendeu que Jesus era da linhagem real. Ele era descendente do rei Davi. A profecia messiânica sobre a vinda do Messias dizia que o Messias viria da linhagem real, da descendência de Davi. Bartimeu aqui enxergou melhor do que todos que estavam à sua volta. Enquanto os outros viam Jesus apenas como Nazareno, Bartimeu viu Jesus como Cristo, o Messias enviado por Deus. Muito importante que Deus, antes de curar Bartimeu da sua cegueira física, primeiro abriu os seus olhos espirituais, pois ele teve a graça de enxergar em Jesus o Salvador, o Messias que haveria de libertar Israel dos seus pecados. Os israelitas não entenderam a mensagem do Evangelho. Os israelitas viram em Jesus apenas um profeta, apenas alguém que talvez estava os ameaçando, pois o Evangelho confronta. As palavras de Jesus eram duras. Quando se dizia a respeito dos fariseus, ele combatia a religiosidade, combatia a hipocrisia, combatia a falsidade. Ele queria que os judeus, israelitas, escribas, fariseus, enfim, os líderes de Israel entendessem que o Evangelho veio para libertar o homem do seu pecado. Os judeus não se achavam pecadores por serem filhos da promessa, por serem descendentes de Abraão. Eles se gabavam, eles não se reconheciam pecadores, eles não se achavam na condição necessária de pedir perdão. Então, o reino de Deus para eles foi uma coisa que eles não entenderam. Eles não enxergaram em Jesus a figura de filho de Davi. Bartimeu enxergou iluminado pela graça do Senhor Jesus. Os judeus não enxergaram em Jesus o filho de Davi, o Messias prometido, pois eles aguardavam um rei, um Messias político, forte, um guerreiro que os libertasse do jugo de Roma. Na época, Roma era o império que dominava sobre Israel. Os judeus tinham que pagar tributos a César. Os judeus tinham que respeitar as leis romanas. Então, eles não entenderam o Evangelho, não receberam no seu coração a capacidade de entender que o reino de Jesus começaria no coração, primeiramente, daqueles que, entendendo que são pecadores, admitem que são carentes da graça salvadora, então Jesus instala o seu reino nestes corações. Porque o Evangelho diz: o Filho do Homem veio para salvar todo aquele que se encontra perdido. Os judeus não se achavam perdidos, os judeus não se achavam pecadores, por isso não receberam Jesus como Messias, por isso não receberam Jesus como Salvador. Bartimeu, por sua vez, teve esta graça revelada em seu coração e enxergou Jesus, filho de Davi, o Messias prometido. E então ele clamava: tenha compaixão de mim. Bartimeu, quando estava nesta situação, ele poderia pedir por várias coisas, principalmente por justiça. Mas ele não pediu por justiça, ele pediu por compaixão. Outra tradução diz que ele pediu por misericórdia. Justiça no contexto bíblico é um pouco perigoso a gente reivindicar para nós. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz também que o salário do pecado é a morte. Então, justiça no contexto bíblico, se Deus for aplicar, é condenação. Justiça, quando Deus se aplica nos pecadores, é condenação eterna.
Misericórdia, no contexto bíblico, significa que Deus nos poupa, nos livra do castigo que merecemos devido ao nosso pecado. Então, Bartimeu aqui pediu a coisa correta. Ele pediu compaixão, misericórdia. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não ousou dizer: eu quero meus direitos, eu quero ser reconhecido como ser humano. Naquela época não existia igual hoje o INSS, assistência social, auxílio do governo. Hoje em dia, os cegos, deficientes, têm amparo do governo, tem um amparo mínimo para a sua sobrevivência. Naquela época, não. Bartimeu vivia de esmolas. Mas, neste momento, ele não reclamou para Cristo dessa situação. Ele apenas clamou por compaixão, misericórdia. Que Deus nos ilumine para que em nossa vida, nos momentos de dificuldade, de confronto, quando nós achamos que nada está bem para nós, somos remetidos a pensar até que Deus não nos ama, que Deus não nos vê, que Deus não nos enxerga, que Deus nos livre de pedir justiça, que Deus nos ilumine a clamar por misericórdia, pois é isso que precisamos. Deus abriu a visão espiritual de Bartimeu antes de conceder a cura física. Jesus mostrou compaixão e misericórdia em uma sociedade extremamente fria. Nós sabemos que mendigos, cegos, aleijados, ao mundo físico as pessoas não os veem com bons olhos. São abandonados, desprezados, não recebem o acolhimento necessário. Hoje, graças a Deus, ainda tem os direitos humanos. Temos as instituições que procuram dar o mínimo de conforto a essas pessoas. Na época de Bartimeu não tinha isso. Jesus se mostrou misericordioso em um mundo de extrema frieza e indiferença. As pessoas às vezes acham que Deus ele é transcendente, está longe dos seres humanos, desinteressado das necessidades humanas. Alguns dizem que Deus criou o universo e lançou dados e deixou a humanidade à sua própria sorte. É verdade que Deus é transcendente, está acima de qualquer possibilidade da compreensão humana, está acima da possibilidade do ser humano a chegar-se a Ele. Mas Ele também é imanente. Na sua imanência, Ele consegue, Ele se permite ser contemplado pelos pequenos. Na sua imanência, Ele ouve os pequenos. Na sua imanência, Ele se relaciona com o pecador, dando-lhe perdão, misericórdia. Aqui no contexto nós vemos Jesus compadecendo de um pecador. O versículo 48 nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão tentou calar Bartimeu. Às vezes, no nosso contexto, também nós somos desencorajados. Às vezes, o nosso interior diz para nos calar. Às vezes, diante das dificuldades, da adversidade dessa vida, nós clamamos, mas o nosso interior diz: mas será que Deus vai ouvir mesmo? Será que Deus vai mesmo te atender? As multidões, o mundo em que vivemos, impera a incredulidade, impera o pessimismo. As pessoas são motivadas apenas a crer em si próprio, na sua justiça, nos seus méritos. O mundo não aconselha a crer em Deus. A voz interna do nosso coração às vezes tenta nos calar, mas como Bartimeu nós devemos ser perseverantes. A Bíblia diz que ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus falou
pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Em Jeremias, o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A Bíblia nos encoraja a sermos perseverantes. A Bíblia nos encoraja a termos fé. Deus sabe de todas as nossas necessidades, mas o fato de nós perseverar em nossa petição todos os dias a Deus revela dependência, revela que cremos no seu socorro, revela que cremos na sua soberania. Qual seria a nossa reação no momento como Bartimeu? Seríamos motivados ou seríamos deprimidos? Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende de olharmos para o fator correto. Se olharmos para Cristo, a nossa fé é alimentada. Se olharmos para o mundo, nós desistiremos. Se olhar para dentro de nós mesmos, pior ainda. Mas se nós olharmos para Cristo, recebemos dele ânimo, força para continuar clamando, porque sabemos que ele atende os pecadores quando o seu coração é sincero diante dele. Versículo 49, a palavra de Deus diz: Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Enquanto todos desprezavam Bartimeu, Jesus o ouviu e o chamou. Aqui nós vemos uma cena fantástica. Jesus deixou a glória, deixou o céu, sua majestade, o seu trono, veio a este mundo, assumiu uma forma humana. Aqui, Jesus, a caminho de Jerusalém, ele sabia que em Jerusalém seria preso, crucificado, mas ele parou para atender um pecador. O mundo despreza, o mundo discrimina, o mundo repudia. Jesus aqui parou. O clamor de um pecador chegou aos seus ouvidos e Jesus sensibilizou. Jesus parou diante da multidão para ouvir um simples pecador. Nós somos aqui encorajados a buscar o Senhor, porque dele certamente receberemos o socorro. Versículo 50 nos diz: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Versículo 49, Jesus chamou Bartimeu. Aqui retrata quando Cristo chama o pecador. A graça salvadora, quando toca o coração do pecador, ele não consegue resistir. Ele prontamente responde, ele prontamente ouve o chamado. Bartimeu, de um salto, levantou-se e foi à presença de Jesus. O fator importante é que ele estava caído, deitado no chão, provavelmente. Os mendigos tinham o costume de lançar a sua capa no chão, porque na sua capa eram depositadas esmolas. A sua capa era algo que ele tinha de mais importante, o protegia de frio, o protegia de vento. Como ele era um mendigo, ele não tinha muito conforto, a vida dele era sofrida. A Bíblia fala que ele levantou-se de um salto, deixando a capa para o lado. A capa de Bartimeu fala que nós devemos deixar todo o embaraço que nos impede de chegar à presença do nosso Salvador. A capa de Bartimeu fala que nós devemos deixar a autossuficiência, justiça própria, confiança nas boas obras. Nós entendemos pelo Evangelho que o pecador é salvo pela obra de Cristo, do começo ao fim, é tudo ação de Deus. O ser humano não consegue, por mais que se esforce, as suas boas obras, as suas boas ações, não o capacita para estar diante de Deus e resolver o seu principal problema, o pecado. Bartimeu deixou de lado a sua capa. Ele nos deixou o exemplo para nós nos desfazer de nosso conceito de justiça própria. Às vezes as pessoas acham que não são pecadores.
Às vezes podem dizer: eu amo o próximo, cuido dos meus negócios, conduzo com seriedade as minhas finanças, eu procuro ser correto, eu estou justificado diante de Deus. Podemos lembrar também quando Jesus disse a parábola do fariseu e o publicano, quando foram se apresentar diante de Deus no templo. O fariseu orava de si mesmo para si mesmo, dizendo: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores, demais homens pecadores, injustos, adúlteros, e nem sou como este publicano aí. Eu dou o dízimo de tudo que ganho e jejuo 2 vezes por semana. O publicano, que era rejeitado pela comunidade, ninguém gostava deles porque eles cobravam imposto. Quem gosta de pagar imposto? Naquela época, pior ainda, né? Então, o publicano não ousava nem levantar os seus olhos para cima. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse que o publicano desceu justificado, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Assim também é o ser humano quando se acha capaz, confia na sua justiça própria, confia no seu conceito de autossuficiência. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícias diante de Deus, diante da necessidade de nos justificar. Somos justificados apenas pela obra graciosa de Jesus na cruz do Calvário. Somos justificados apenas quando recebemos pela fé os méritos de Cristo em nossa vida. Recebemos pela fé o sacrifício de Cristo que nos purifica, nos liberta do pecado. Recebemos pela fé a justiça santa de Jesus que se aplica em nossa vida. Então, Deus já não vê o pecador manchado pelo pecado. Ele vê o pecador que recebe a Cristo como um pecador justificado, cuja culpa foi expiada. Assim, somos nós diante de Deus, graças a Deus que o Evangelho nos alcançou. Bartimeu, de um salto, foi até Jesus. No versículo 51, Jesus lhe pergunta, a palavra de Deus nos diz que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Aqui nós vemos uma cena maravilhosa. O Senhor Jesus, Senhor dos senhores, se fazendo de servo. Ele pergunta para Bartimeu: o que quer que eu lhe faça? Jesus deu o exemplo perfeito de servo. O Evangelho é baseado no serviço. O Evangelho é baseado na disposição em servir, pois Jesus deixou a glória para vir servir, morrer pelo pecador. Aqui ele pergunta a Bartimeu: o que quer que eu lhe faça? Isso remete a nós também. Estamos dispostos a servir? Temos entendido no Evangelho que somos chamados a servir? Jesus lavou os pés dos discípulos no caminho da cruz. Os problemas dessa vida não podem nos impedir de servir. As dificuldades não podem nos impedir de servir. Nós temos que estar dispostos, porque o nosso mestre, o nosso Senhor, serviu. Aqui ele para diante de Bartimeu e pergunta: o que quer que eu te faça? Bartimeu escolheu a coisa certa. Bartimeu respondeu: Mestre. Essa expressão mestre aqui, no contexto original, significa Rabone, Senhor. No começo ele reconheceu em Jesus o filho de Davi, o Messias. Aqui ele reconhece em Jesus o Senhor. Ele chama Jesus de mestre, não apenas referindo a um professor, um instrutor, mas ele reconheceu aqui que Cristo é Senhor. Isto fala de discipulado. Quando entendemos que Cristo é Senhor, nós nos submetemos à sua vontade, nós temos vontade de aprender na sua santa palavra e nos dispomos a obedecê-lo. O discípulo tem prazer de parecer com o seu mestre. O discípulo quer agradar o seu mestre. O discípulo quer satisfazer o seu mestre. Bartimeu aqui enxergou em Cristo o seu
mestre, o seu Senhor. Bartimeu foi primeiramente restaurada a sua visão espiritual, para depois ser curado da cegueira física. Então, nesse relato nós entendemos que talvez Bartimeu não era cego de nascença, porque ele diz que eu possa ver de novo. Bartimeu pediu somente a cura. Aqui, novamente, ele não focou em outras coisas. Não pediu status, posição social, reconhecimento. Não, ele pediu apenas a cura. Ele pediu apenas a restauração da sua visão. Ele foi objetivo. Versículo 52, a palavra de Deus nos diz: então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Entendemos aqui, queridos irmãos, que a palavra foi salvo remete a dois significados. Primeiro, salvação significa livramento, socorro. Jesus aqui livrou Bartimeu da cegueira física, o curou. A medicina até hoje não consegue restaurar a visão. Há cirurgias para corrigir alguns problemas, tentar melhorar a visão, mas curar um cego a medicina não consegue. Os melhores médicos, os melhores oftalmológicos não conseguem curar um cego. Aqui Jesus demonstrou que Ele é o autor da vida, criador da visão. Cada célula do olho foi Ele mesmo que criou. Ele estava no princípio com Deus na criação. Aqui Ele demonstra diante de todos que Ele é o Messias. Os milagres tinham por fim demonstrar a divindade de Cristo. Os milagres eram para autenticar a divindade de Cristo. Muitas pessoas focam apenas no benefício, no meio do milagre, mas o fim do milagre é testificar que Jesus é Senhor. A palavra salvação aqui também, quando Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé, remete a que Jesus salvou a vida de Bartimeu. Entendemos que ele foi salvo porque o texto diz que ele continuou seguindo Jesus estrada fora. É impossível alguém que tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e a sua vida não mudar. É impossível alguém que, quando diante da beleza do Evangelho, diante da palavra de Cristo que confronta, quando tem o encontro real com o Salvador, é impossível que ele não tenha transformação de vida. Bartimeu teve o encontro com o Cristo Salvador que mudou o curso da sua história, mudou a trajetória da sua vida. Então, imediatamente ele passou a seguir Jesus. Diferente dos leprosos, que 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 foram viver sua vida, foram envolver com seus negócios, com sua família. Aqui a palavra de Deus fala que Bartimeu seguiu Jesus estrada fora. Importante notar que Jesus estava a caminho da crucificação. Importante perceber que Jesus seria crucificado. Bartimeu seguiu. De certa forma, todo aquele que tem o encontro com o Senhor Jesus, automaticamente o segue, automaticamente se torna discípulo e automaticamente, em maior ou menor grau, também tem um relacionamento com a cruz de Cristo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É impossível alguém que tem um encontro com Jesus não ter uma relação com a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive mais. Cristo vive em mim.
Isso nos remete a perguntar: qual o nosso grau de envolvimento com a cruz de Cristo? Qual o nosso grau de compromisso com a cruz? Nós estamos carregando a nossa cruz como Cristo ordenou? Nós estamos crucificados como Paulo mencionou? Ou será que já abandonamos a nossa cruz? Será que descemos da cruz? Abandonamos aquilo que Deus ordenou carregar? Evangelho sem cruz não conduz ao céu. Evangelho sem cruz não é o evangelho que Cristo ensinou. De qualquer forma, um dia, mais cedo ou mais tarde, a cruz de Cristo vai nos confrontar. A cruz de Cristo vai nos machucar, porque dói ser trabalhado quando se diz a respeito do pecado. O pecado, quando é removido de nossa vida, isso machuca. Mas é uma obra de Cristo, através do Espírito Santo, que restaura a vida do pecador. Que Deus nos dê a graça de, como Bartimeu, seguir Jesus estrada fora. No princípio do texto diz que ele estava à beira do caminho. Aqui no final o texto já diz que ele foi seguindo Jesus. Ele já estava no caminho com Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando temos um relacionamento pessoal sincero, profundo com o Senhor Jesus, nós não queremos abandoná-lo. Nós desejamos estar perto dele. Nós amamos a sua palavra, amamos orar, falar com ele. Nós amamos estar com a igreja. Nós amamos estar juntos com aqueles que comungam a mesma fé. Entendemos que Bartimeu foi salvo porque teve um encontro real com Cristo. Cristo abriu seus olhos espirituais e o curou também da sua cegueira física. Todos nós éramos cegos espiritualmente, todos nós estávamos caminhando com passos largos rumo a uma eternidade sem Cristo. A Bíblia diz em João 8, versículo 12, de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo em que vivemos está em densas trevas, o pecado impera, o pecado escraviza, as pessoas não sabem para onde ir, os seus olhos espirituais estão cegos, eles não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar a sua pecaminosidade, não conseguem enxergar que são carentes, pecadores, dependentes da graça do Senhor Jesus. Essa é a principal visão que nós precisamos ter, enxergar que somos pecadores. Sem Cristo, jamais enxergaremos a luz da vida, jamais enxergaremos o caminho para o céu. Somente Cristo ilumina o nosso coração, somente Cristo abre o caminho. Que Deus nos dê a graça de agarrar a essas verdades. Outro texto que nos relaciona também com a situação de Bartimeu, a palavra de Deus diz em Efésios 2, versículo 1 e versículo 8. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós vemos esse texto que nós estávamos pior do que Bartimeu. Bartimeu estava cego, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos incapazes de exercer qualquer atividade espiritual. Nós éramos incapazes de caminhar sozinhos, porque se não fosse Cristo abrir a nossa visão, até hoje estaríamos perdidos. O texto de Isaías 35, versículo 5, diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. A profecia messiânica diz que Jesus iria abrir os olhos dos cegos. Esta profecia se cumpriu no seu ministério terreno. Jesus abriu olhos de muitos cegos. Jesus abriu visão espiritual. Jesus cura até hoje todos aqueles que
são cegos espiritualmente e reconhecem em Cristo a única oportunidade de serem curados, abertos sua visão. Jesus é o único que pode trazer luz para o caminho. Jesus é o único que pode trazer graça. O mundo jaz no maligno, o mundo está em pecado, o mundo está imergido em sua própria concupiscência, mas a igreja de Cristo foi alcançada pelo Evangelho. Os nossos olhos espirituais foram abertos. Alcançamos visão porque Jesus abriu nossos olhos. João Calvino diz: enquanto estamos alienados de Cristo, somos mudos, cegos e coxos. Os olhos não podem ver o que é certo, os ouvidos não podem ouvir, os pés não podem nos guiar de maneira correta, até que estejamos unidos a Cristo. Esta é a grande, urgente necessidade de todo ser humano, estar unido a Cristo. Longe de Cristo não conseguimos fazer nada, nossos olhos são tapados, nossas pernas não caminham. Somente quando recebemos de Cristo vida espiritual, somente quando recebemos de Cristo luz, é que conseguimos enxergar que somos pecadores. Cristo é o único que pode nos perdoar, resolver o problema principal de nossa vida, que é o pecado. Quando enxergamos essa realidade, estamos agora de fato pronto para ver as maravilhas do Evangelho, enxergar a luz do reino de Deus. Hoje somos alcançados por essa graça. Que Deus nos dê a sensibilidade todos os dias, nos prostrar aos seus pés, pela fé, enxergar a cruz de Cristo, ver Cristo crucificado, onde ali Ele verteu o seu sangue precioso para nos perdoar os pecados, lavar a nossa vida, purificar-nos dos nossos pecados. Ele abriu nossa visão. Ele nos deu agora o privilégio de caminhar com Ele, caminhar com a igreja. Que Deus nos dê a graça de enxergar além da visão física. Que possamos todos os dias pedir para que Deus exerça cada dia mais a cura em nossa visão espiritual, que possamos enxergar Cristo todos os dias. A palavra de Deus diz em Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. A nossa visão somente é aberta, nós conseguimos enxergar além dessa vida somente quando olhamos para Cristo, somente quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos livre de nos prender a nós mesmos, a nossa autossuficiência, a nossa justiça própria, aquilo que achamos que nós somos capazes de fazer para nos ajudar na nossa caminhada cristã, que possamos fazer igual Bartimeu, deixar de lado, jogar de lado a capa, jogar de lado todo o embaraço, tudo aquilo que tenta nos impedir de chegar ao Senhor. Que possamos, como Bartimeu, prontamente responder ao chamado do Evangelho. O Evangelho de Cristo chama, o Evangelho de Cristo trabalha o coração do pecador, mas nós temos a responsabilidade, como seres humanos, de responder ao chamado do Evangelho. Que nós possamos nos desprender das coisas desta vida que nos tenta impedir o relacionamento com Deus. Que possamos priorizar aquilo que de verdade é importante, priorizar o relacionamento com Deus. Jesus veio a este mundo na condição de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O mundo em trevas recebeu a presença do Deus Emanuel. Jesus trouxe a este mundo a graça salvadora. Ele trouxe a este mundo o perdão. Ele representa Deus em seu amor e misericórdia, chamando o pecador para si mesmo. Cristo convida o pecador para se render a Ele. Isto é maravilhoso. Essas verdades não devem fugir de nossa compreensão, de nossa meditação, que possamos amar Cristo todos os dias, bendizê-lo, glorificá-lo,
Um dia Jesus olhou para nós, estávamos como Bartimeu à beira do caminho, pedindo esmolas espiritualmente. Cristo atendeu o nosso clamor. Fomos alcançados, curados, transformados pelo poder do Evangelho. Que possamos segui-lo, amá-lo até a sua volta. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo continue trabalhando em nosso coração. Que Deus em Cristo continue nos dando o privilégio de todos os dias agradecer pela graça salvadora, agradecer pelo milagre do perdão dos pecados, agradecer pela vida eterna. Que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer uma oração, encerrando a minha palavra, para que Deus aplique em nosso coração todos os dias essas verdades. Irmãos, curvem as suas cabeças, por gentileza. Senhor Deus, Pai amado,